Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que possamos mais uma vez estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, tirando daqui as reflexões que a gente precisa para o nosso cotidiano. Hoje nós vamos fazer a lição de número 25 do livro Tesouros Libertadores, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E esse livro ele tem 30 lições, então nós estamos chegando no finalzinho dele. E como eu havia dito para vocês, que eu estaria nos próximos estudos passando para vocês o nome do novo livro, da Joana, eu vou passar para vocês aqui agora. O livro então que nós vamos começar no dia 1º de julho. Então a gente termina agora mais 2 quintas-feiras aí de maio, pegamos mais 4 do mês de junho e na primeira quinta-feira de julho a gente começa o novo livro de estudos da quinta-feira, né, do estudo de reforma íntima. O título é Espírito e Vida, também psicografado pelo Divaldo e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Na Fraternal eu sei que já tem algumas unidades desse livro. Então a gente começa com ele dia 1º de julho, tá bom? Independente disso, vamos continuar terminando aqui nossos estudos do livro Tesouros Libertadores, com um livro que trouxe e tem trazido pra gente reflexões muito importantes. Hoje, Joana de Ângeles vai trazer uma página para nós. O título é A Dádiva do Silêncio. E Joana vai abordar a questão do nosso cotidiano que está muito intenso, muito inquietante. Olha que na lição da semana passada, ela falou, deixa eu pegar aqui o título, ela falou sobre solidariedade fraternal e ela falava do comportamento atropelado, da atualidade, né, da agitação que a gente vive, do tempo corrido, enfim, e faz-nos um convite, né, para prática da humildade, da solidariedade, dessas virtudes que nos auxiliam no cumprimento aí das nossas tarefas como cidadão, como espírito imortal que somos. E hoje ela traz uma página falando para a gente sobre a importância de nós nos encontrarmos com Deus. É mais um alerta, uma mensagem carinhosa, para que a gente consiga encontrar, meus irmãos, esse espaço de comunhão com Deus. Joana coloca isso para nós aqui como uma necessidade em função do estado aturdido que nos encontramos, dessa situação de um desconforto psicológico, emocional, que tem marcado os dias atuais, que tem nos dificultado o equilíbrio, a serenidade. A gente tem tido notícias, né, meus irmãos, do número excessivo de pessoas utilizando a medicação dos antidepressivos para poder conseguir tocar o dia, para conseguir tocar as coisas. Uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de se equilibrar, uma ansiedade grande que tira do ser humano o sossego, dificuldades de conversar, de se sentir em paz. Parece que está sempre diante de um vazio, de uma inquietude que a gente não sabe explicar, né, da onde que vem,
dificuldade de lidar com as nossas emoções, se a gente consegue adormecer, logo a gente acorda como se nem tivesse dormido, deita, dorme às vezes durante a noite, no dia seguinte acorda exaustos, como se não tivesse descansado. A gente vai para a sala, da sala quer ir para a cozinha, da cozinha quer ir para o quintal, do quintal quer ir para alguma coisa. E a gente não acha um lugar de sossego, de tranquilidade. Lê um livro, tenta ler um livro, não consegue se concentrar na leitura que está fazendo. Tenta ver uma televisão, não consegue assistir nada, tudo incomoda. Enfim, é um estado de inquietude, né? A gente fala da pandemia de Covid, mas existe uma situação pandêmica, se a gente poderia dizer assim, a nível de ansiedade, de depressão, desse desconforto. E aí Joana vem numa mensagem como essa de hoje, falar pra gente que a gente precisa, que a gente necessita, para o nosso equilíbrio, nos alimentarmos da seiva do amor que Jesus quer nos ofertar. Que Jesus nos aguarda com esse manancial de amor, com essa energia capaz de nos fazer vencer as nossas limitações, de encontrar um sentido existencial, de não passar pelos dias amanhecendo e adormecendo sem se dar conta do que viveu, do que passou, do que sentiu. Ela vai nos fazer um convite a essa reflexão. Então a gente vê que é de suma importância para nós. E Joana coloca para nós aqui que é um percurso possível, sabe, meus irmãos? Que a gente consegue encontrar esse caminho de comunhão com Deus. Mas tem que haver de nossa parte uma intencionalidade para isso. Uma coragem de enfrentamento, uma determinação para a gente avançar. Então essas coisas, eu digo, né, ainda hoje comentava isso no culto do Evangelho no Lar, que nunca foi tão necessário de nossa parte essa coragem para enfrentar as coisas, essa força interior que a gente precisa buscar no íntimo de nós próprios, porque a vida ela tem nos cobrado resiliência, tem nos cobrado alteridade, tem nos cobrado reflexões profundas acerca da nossa destinação e da gente saber elencar o que de fato deve mover as nossas ações no sentido de nos tornarmos capazes de vencer as situações limitantes que nós mesmos empreendemos no nosso cotidiano. Então isso nunca foi tão forte a nível de percepção humana como tem sido agora. Então ninguém mais, acredito, que ouça uma mensagem dos benfeitores espirituais solicitando da gente coragem, solicitando da gente enfrentamento, solicitando da gente força com indiferença. Eu acho que a gente não consegue ouvir mais com indiferença, porque a gente de fato
sabe que precisa disso, como talvez a gente nunca se deu conta de que precisava. Porque a gente tem cada vez mais se sentido fragilizado, cada vez mais se sentido sem forças, sem coragem, cansados. E isso não é bom para nós. Isso não nos auxilia nesse momento. O que a gente precisa de fato é reencontrar. Desculpa. O que a gente precisa de fato é reencontrar o equilíbrio para a gente tocar a vida, meus irmãos, porque a vida segue. Ela vem com tudo que tem, ela vem fazendo, né, pra gente as rotas que nós precisamos percorrer e a gente precisa avançar. A mensagem de hoje, ela é belíssima nesse aspecto mesmo, que Joana vai tratar para nós. Ela começa no primeiro parágrafo da lição dizendo assim: no aturdimento ao qual é conduzida a moderna criatura humana, dominada pela complexidade existencial e pela parafernália dos instrumentos tecnológicos criados, afirma-se para o próprio bem-estar não haver espaço para o silêncio reparador. Isso é uma linguagem mesmo do homem do século XXI. A gente costuma dizer mesmo, né? Que a gente se absorve com muitas coisas e a gente não tem tempo para nós próprios. Isso é de todos nós, meus irmãos. A gente coloca isso com muita frequência. A gente se rende a uma série de compromissos. A gente se rende a uma série de fazeres, ou a gente se rende à ociosidade. E nessa rendição, a gente esquece de nós próprios. A saúde fica abandonada, a saúde física fica abandonada, a saúde emocional fica preterida, né? Os valores morais esquecidos, coisas que realmente nos fazem bem e que a gente nem busca mais, né? Então, essas coisas dificultam para a gente a compreensão da vida como ela é, porque a gente se excita por uma série de coisas do mundo moderno, de um estado tecnológico que nos coloca cada vez mais com uma gama de informações, criando para a gente uma série de necessidades que a gente se rende a elas. Então, a gente fica escravo desse fazer do mundo, esquecendo do fazer espiritual, da verdadeira vida. E olha, meus irmãos, a tristeza do labirinto que nós estamos nos colocando, porque um dia a morte do corpo físico virá para todos nós. E, meus irmãos, o que nós vamos levar dessa nossa vida? Será que vai ser o alto nível de estresse que nos submetemos, oriundo da vida material? Será que o que a gente vai levar são as inquietações que geramos para nós mesmos, pelas necessidades que criamos? A gente precisa perguntar essas coisas para nós, porque a gente tem que delinear outros caminhos. Joana de Ângeles, em uma de suas páginas, fala, e eu acho que a gente até conversou sobre isso aqui, ela fala que todos nós deveríamos viver pensando no dia da nossa morte. Por quê? Da morte física, né? Que o espírito não morre. Porque ela fala que se a gente tivesse a ideia dessa data final, nós nos movimentaríamos na vida de modo a aproveitar o tempo que temos. Porque a gente vai vivendo um dia atrás do outro, sem perceber que esse tempo está se esvaindo. O tempo está passando,
né? A gente está caminhando para a morte, para essa data final, para essa hora limite, desde quando a gente nasceu. E esse período de início da vida física e término da vida física deveria ter um transcurso de planejamento a ponto de nos auxiliar nos aprendizados que a gente precisa ter, pelos quais nós nascemos, pela transformação íntima que nós viemos querendo realizar. Então, Joana fala disso e a gente não faz isso. Gente, olha, nós não conseguimos planejar nada na nossa vida. A gente faz uma coisa atrás da outra, atabalhoadamente, assim, sem se dar conta das coisas. E quando a gente vê, a gente está extremamente estressado, extremamente inquieto, a ponto do organismo da gente começar a manifestar, né? Dores estomacais, enxaquecas, perda de sono, desconfortos intestinais, dores pelo corpo, né? A gente vai, taquicardia, olha quanta coisa que a gente vai, né? Fazendo mal para nós próprios, cometendo atitudes ruins conosco mesmo. E Joana está aqui hoje falando isso pra gente, né? Ela vem carinhosamente falar. Ela diz assim, ó: a ânsia para não perder nada, para fruir-se de todas as sensações que as redes sociais proporcionam, assim como as futilidades douradas, respondem pela intranquilidade que toma conta dos seus aficionados, que agitam uns e deprime outros, conforme a área de interesse de cada um. Então ela está falando aqui que existe uma excitação pelos meios de comunicação, né, de tecnologia, e é claro que cada um de nós vai buscar as questões tecnológicas dentro daquilo que lhe é interesse, por isso que ela fala assim, para alguns gera depressão, para outros gera uma excitação, né, para uma desordem emocional de toda ordem. E aí vocês vejam bem, quem de nós, pensa bem aí, quem de nós, em noites não dormidas, não se prende num celular? Quantos de nós acorda do nada, primeira coisa que faz, pega o celular de madrugada para ver o quê? Não é? Então, olha como que nós estamos condicionados a comportamentos que são excessivos e que não nos trazem equilíbrio. Ela diz assim, essa contínua febricidade salta o indivíduo de uma preocupação para outra, faz com que ele salte de uma preocupação para outra em busca da participação em todos os acontecimentos que lhe são apresentados pelos aparelhos sofisticados de que dispõe. Então, isso vem buscando da gente cada vez mais querer olhar tudo, ver tudo, compreender tudo, e é mesmo sabendo que isso tudo não está nos adiantando nada, que a gente não está sentindo melhora, né? Que a gente não está encontrando o que a gente precisa, porque o que a gente precisa é de paz e equilíbrio, saúde, né? Ela fala assim, cada dia é mais complexa e atraente a rede de divertimentos, agradáveis uns, inquietantes outros. Olha, você pega, a gente tá falando de adultos, né? Mas você pega a geração de adolescentes, de crianças, como que isso mexe. Esses dias eu vi na internet, muito bonitinho, uma criança falava com a mãe, que era para a mãe, que a mãe tinha que cuidar do filho, olhar para o filho. E ele cita assim que celular não é importante, computador não é importante, as coisas não são importantes, o importante é o filho. E ela, que é a mãe, que está cantada ali com a fala do filho, ela... Mas então, já que a mãe tem que aproveitar o filho, o que a mãe tem que fazer? Ficar junto com o filho. Mas
a ficar fazendo o quê? Abraçar, beijar, conversar. Olha essa criança tão novinha falando para o adulto, para todo mundo que estava ouvindo, que é importante, é necessário essencializar o que é importante nessa vida, o que é necessário nessa vida. Porque a gente às vezes passa e se dá conta. A gente fica distante de quem a gente ama. A gente fica tão absorvido em coisas tão desnecessárias que a gente esquece de cuidar daquilo que é importante para nós. Que é estar ao lado das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que nos fazem bem, que a gente quer ver bem. A gente não tem. Às vezes é tudo tão abrupto, tão grosseiro, tão distante. E na verdade, a gente se distancia dessas coisas, presos, como se tivéssemos obcecados por uma excitação que, de certo modo, nos comunica, vai nas raias da nossa inferioridade moral e por isso nos excita, e a gente se distancia dos reais valores da vida. É um processo doentio, instituído em todos nós, encarnados nesse momento na Terra. E é claro que a gente não está sozinho, a gente está sempre atraindo para perto de nós espíritos desencarnados que compactuam com essas ideias, né? Joana coloca assim, a desenfreada ânsia pelo prazer, quase sempre frustrante, porque aligeirado e sem significado emocional, mais profundo, atira verdadeiras multidões de insensatos no despenhadeiro dos desequilíbrios, que encontram divulgação na mídia alucinada, que alicia novos deuses, novos campeões modelos, que se encontram sob o açodar das paixões mais primitivas. Outro dia, eu vi uma notícia que tinha... O Brasil parece que tinha ficado em segundo lugar no concurso de Miss Brasil. Não, de Miss Universo, né? O Brasil ficou. E eu falei, gente, ainda existe isso? Eu fiquei assim pensando, mas se existe ainda essa coisa, né? De valorizar a beleza feminina. Meu Deus, até quando a gente vai ficar desse jeito? Até quando a gente vai colocar a beleza física acima da beleza da alma? Né? Então tem coisas que você pensa assim que já nem existiriam mais, que eu era pequena quando a gente parava para assistir, né? Não sei, hoje a sensação que dá é que isso não faz sentido mais num momento em que a gente conversa tanto sobre diversidade, da necessidade das pessoas serem aceitas como são, de cada um se reconhecer bonito na sua descendência física, das oportunidades reencarnatórias nesse ou naquele corpo, não importa. E aí a gente vê uma coisa dessa. E aí você pega também modelos de padrões de beleza, em que as mulheres principalmente tentam se enquadrar, né? Essa coisa toda muito, muito perfeitinha, mas tudo muito material ainda, subjugando pessoas ao sofrimento, trazendo almas ainda, como ela coloca aqui, né, sem significado de vida, se submetendo a essas coisas. Então a gente precisa pensar sobre isso tudo e entender se nós não somos mais um a somar essa corrente de insensatos na vida. Que a vida quer da gente outras ações, a vida quer da gente outras situações, outras reflexões, outro comportamento. Né? A gente não pode se submeter a certas ideias e padrões que a sociedade coloca, não, né? A gente tem que entender
que existe um ser imortal, que essa vida aqui é passageira, tem tempo de começar, tem tempo de acabar, e que a gente tem que fazer o melhor emprego dela. Quantos adolescentes sofrendo, gente? Sofrendo porque é gordo, porque é magro, porque não pode, não deve. A gente tem que vencer isso. A gente precisa ajudar a vencer isso. Mas a gente precisa instituir primeiro esse valor dentro do nosso coração, porque senão a gente vai ser mais um a reproduzir esses padrões equivocados, né? Ela coloca assim: naturalmente ocorre a perda do sentido existencial saudável. É o que está acontecendo, né? E permanecem as injunções propostas pelo momento de encanto e de desvario, a que sempre culminam em dolorosas situações interiores de desgastes e de sofrimento. É complicado a gente pensar que a gente busca sofrimento para nós. Como que a gente busca isso, né? Como que a gente está sempre à caça de maiores dores? É impressionante. Ela diz assim, ó: eis em toda parte as suas vítimas, excessivamente tatuadas, escondendo psicologicamente a própria face em mecanismos de automutilação e de exibicionismo. Aí ela faz aqui uma alusão aos que tatuam o corpo, e ela faz uma crítica aqui a isso, né? Veja que Joana não condena, mas não estimula, né? Ela está dizendo aqui que é resultante de um estado psicológico de excitação por esse mundo que está aí, por essa sociedade inquieta, que não se tranquiliza com si próprio. Então ela vem fechando essa primeira parte da página, fazendo essa reflexão sobre esse estado de coisas, e depois ela vem então trazer para a gente o seguinte, que já entra no segundo momento da página. Todos, ela fala, todos, sem exceção, têm necessidade de silêncio interior para a análise da existência e o encontro do seu significado real. Aí ela fala assim, poxa, mas em meio a isso tudo que a gente está colocando, o indivíduo tem que parar. Não dá para continuar do jeito que está. É preciso parar, é preciso tirar o pé do acelerador, é preciso olhar para dentro de si, é preciso se enxergar nesse mundo com outro olhar. Não de quem se submete às coisas do mundo, mas quem quer ser forte diante do mundo, quem quer ser corajoso diante das coisas da vida, porque olha além dessa vida, porque trabalha para a verdadeira vida. Olha como que isso é tomado de um significado especial. Quando você pega essa primeira parte da página, que vem falando essa coisa, gente, isso vai até fazendo um mal, que a gente vai ouvindo, a gente vai se encaixando em tudo isso aqui, vai até dando um desconforto. E aí ela vem falar assim, mas reacende dentro de si o verdadeiro sentido da vida. A gente começa a vislumbrar um outro fazer, um outro pensar, que fala tão bem para nós, que a gente fala, nossa, mas é isso que eu quero. Eu quero essa paz, eu quero esse equilíbrio, eu quero esse encontro com Deus. Né? Então ela vem aqui, ó. Quando não se medita de modo a encontrar as razões reais para a vida física, o vazio existencial toma conta e a perda da saúde e da paz torna-se de caráter destrutivo. Jesus, após atender às multidões sedentas de pão, de paz, de saúde, quando o entusiasmo das massas insaciáveis desejava continuar no banquete de luz e de bênçãos que ele ensejava, fugia da balbúrdia e refugiava-se no silêncio, a fim de permanecer em sintonia com Deus, em cuja fonte de amor auria forças para prosseguir no ministério de amor e de iluminação da consciência.
O deserto era o seu lugar de refúgio frequente, onde reflexionava em torno dos valores éticos fundamentais para a humanidade. Então, olha Jesus, olha, nós estamos falando, meus irmãos, nós estamos falando de Jesus. Você pensa bem. Você pensa bem. Se Jesus, com tudo que Jesus tinha, com tudo que Jesus é, ele buscava esse encontro com Deus no silêncio da meditação, da oração. Agora imagina nós, se a gente não precisa, meus irmãos, fazer isso. Pensa bem. Porque Jesus não se deixava excitar pelas coisas do mundo como a gente se deixa, como a gente se permite. Mas Jesus buscava, é isso que a Joana está colocando para nós aqui, né? Sempre, ela continua, sempre quando o aturdimento tomar conta dos teus pensamentos e o cansaço instalar-se no teu comportamento, não titubees e decide-te pela busca do silêncio, a fim de analisares o que se vem passando contigo, o que realmente necessitas, permitindo-te libertar de qualquer excesso e seguir a trilha do equilíbrio e do indispensável. Desse modo, quando elejas o silêncio mental, terás facilidade de entender as divinas leis que se encontram impressas na tua consciência e descobrirás os métodos mais eficazes para vivê-las com inefável alegria e significado existencial. É natural que vivas no mundo da atualidade, com todas as injunções que lhes são peculiares, não fugindo do teu contexto. No entanto, faz-se necessário que elejas o comportamento que mais te propicia harmonia, sem a dependência escravagista do modernismo exagerado e da submissão às suas exigências. Então, olha o que Joana está colocando aqui, porque ela faz observações importantes para que a gente não tenha uma interpretação ruim. Porque ela quer dizer assim, quando ela fala que Jesus buscava o silêncio da oração, né, da meditação, da reflexão, nesse isolamento que ele fazia, que ele se afastava do turbilhão, da agitação, ela faz esse comentário dizendo para nós que nós precisamos encontrar o silêncio dentro do nosso coração. Ela faz uma advertência de que ela não está dizendo com isso que a gente tem que se afastar do mundo, que a gente tem que se enclausurar, que a gente tem que se distanciar das pessoas para encontrar paz, não é isso? Porque não é o lugar que vai nos dar essa paz, é muito mais do que isso. Independe do lugar onde a gente está. Mas ela está querendo dizer aqui que quando a gente perceber que a gente está ficando além do possível aqui, a gente precisa fazer essa parada. Buscar qual o sentido do porquê que a gente está sentindo aquilo, né? Por que eu estou nessa inquietação? Por que eu não consigo dormir? Por que eu estou vivendo esse estresse, essa agitação, essa vontade de chorar descompensada, esse medo de tudo, essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, essas coisas que a gente fica aí, que é reflexo desse processo de ansiedade que a gente fica mesmo. Então, ela fala, reflita, porque a gente vai encontrar a razão disso tudo nas nossas próprias buscas. Porque a gente, às vezes, sem se dar conta, nós estamos buscando isso, por esse cenário todo que ela lançou aqui. Agora, é bacana quando ela diz aqui, olha, é natural que vivas no mundo da atualidade com todas as injunções que lhes são peculiares, não fugindo do seu contexto. Tá?
Ela está querendo dizer que ninguém tem que se afastar de nada para encontrar paz. Ninguém vai para o deserto, ninguém vai, não é isso. Ela quer dizer para nós, ache o deserto dentro de si, para que você, no encontro consigo mesmo, possa vir a Deus. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. E a gente não faz. Por que a gente não muda a nossa conduta? Por que quando a gente vai dormir, a gente não deixa de cabeceira um livro? Esse do Emmanuel, que tem aquelas lições, né, que são pequenas para ler, né, mas grandiosas em informação. Por que a gente não desliga esse celular, não coloca esse celular longe da gente, para que ele fique carregando, né, mais longe da gente, que talvez a preguiça de levantar da cama nos deixa a gente distante dele. E por que se a noite chegar e a gente não conseguir dormir, ou se dormir e acordar, porque ao invés de olhar o celular, a gente não abre o livro e lê uma lição? Por que a gente não tem de nossa cabeceira um livro, um romance? Para quem não leu, Paulo Estevam é maravilhoso. A gente pode e deve buscar, mas a gente tem as obras de André Luiz, são lindas, não é? A gente precisa compreender, entender um pouco mais o Evangelho. São lições que a gente pode ter do nosso lado. Porque surgiu essa inquietude, faz uma leitura, uma prece e vira pro cantinho tentar dormir de novo. Que os benfeitores espirituais vão cuidar de nós, né? Ela diz assim: o progresso é lei da vida e nessa corrente de evolução, cada um deve navegar com sabedoria. Utiliza-te dos valiosos instrumentos da tecnologia e da ciência para a pacificação da para a edificação da existência, não lhe permitindo dominar-te os sentimentos e roubar-te as horas para o teu autoencontro. Uma existência tranquila é fruto do comportamento mental sereno. Podes buscar o deserto aonde quer que ele te encontres, desde que mergulhes no âmago de ti mesmo e vivencies a transcendência na qual está mergulhado. Recorda-te que o corpo envelhece, enferma e dilui-se pelo fenômeno da morte. Por mais te conceda momentos de prazer e gozo, eles sempre são transitórios. Então, olha que interessante essa mensagem da Joana, meus irmãos, nesse momento que nós estamos passando. Buscar, né, quando ela fala, se utiliza dos recursos tecnológicos, mas não se torna escravos deles, a gente precisa pensar nisso. Para encerrar essa lição, que é belíssima, né? Mais uma vez, vale a pena a gente reler, refletir sobre isso, porque a gente precisa de ter sossego, tranquilidade. No livro de Emmanuel, O Pão Nosso, a lição de número 34, ela é intitulada Lugar Deserto. E tem aqui uma citação de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que diz assim: e ele lhe disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Emmanuel, nessa página, ele diz o seguinte, olha como que essa mensagem vem corroborar, confirmar o que Joana está colocando para nós. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho desse lugar à parte, em que o Mestre aguarda
os aprendizes para um repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso da luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorarmos as forças já exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento de Jesus não se fixa num lugar ou num mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convictos de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre Jesus. Olha que linda essa lição de Emmanuel. Eu acho, meus irmãos, que hoje essa lição veio assim falar tanto aos nossos corações, mas a busca é íntima. Mas é possível pensar que a gente precisa encontrar esse deserto dentro de nós próprios, porque o reino de Deus nos aguarda, a lei divina está em nossa consciência, essa lei de amor. E no silêncio das nossas orações, da nossa busca interior, nós veremos Jesus. Então é preciso fazer isso por nós, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso por nós. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa continuar nos inspirando, que essa mensagem consoladora, inspiradora da noite de hoje possa nos ajudar, que tenhamos aí uma semana fortalecidos na fé, na alegria, que tenhamos mais paz, que a gente consiga se desprender dessas energias tensas, inquietantes, e encontrar a serenidade e a paz que hoje nos falta. Muita alegria em seus corações. Até semana que vem.